Violência sexual, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco da discussão desse tema absolutamente palpitante. Eu levantava a bola no bloco anterior para o Drayton, sobre o multiculturalismo e adjacências. Eu penso que esse respeito à diversidade consiste numa grande conquista civilizatória. No entanto, nós podemos cair no outro extremo. Cair no extremo de que vale tudo e tudo é relativo conforme a cultura respectiva. Eu sou da opinião de que há alguns princípios que são universalíssimos, e isso aparece em Kant, aparece na ética do discurso mesmo. Talvez nós temos que tornar-nos um pouquinho mais modestos no que diz respeito a esses princípios universais. Mas há que ter um núcleo duro. Eu não posso concordar que a mulher seja mutilada sexualmente, como acontece em alguns países mundo afora, e nós temos de justificar isso. Naquela cultura isso é normal. Talvez essa minha posição seja a expressão de um ocidental, uma certa arrogância, mas eu atualmente não tenho alternativa para essa forma de pensar, a não ser adotar uma posição que defenda, vamos dizer assim, alguns princípios que são universais. Embora eu não deva usar a palavra, né, objetivismo, assim, no sentido de que sempre tem o contraponto, que é o subjetivismo, no sentido filosófico da palavra, mas eu estou com Dworkin nesse sentido. Eu sou um pouco, nesse ponto, eu não usaria objetivista, moral, eu poderia usar isso de outro modo, porque a hermenêutica tem como sustentar isso de outro modo, mas há esse núcleo duro, ou seja, o Dworkin diz, torturar uma criança é ruim em qualquer lugar, tem que ser ruim em qualquer lugar. Estuprar é ruim em qualquer lugar, tem que ser ruim em qualquer lugar, senão a gente fracassou. Ele não diz essa frase, a frase eu que acrescento ao discurso do Dworkin. Se a gente não achar que isso é um núcleo duro de dignidade, a gente fracassou. Até a gente num boteco, numa conversa informal, a gente pode começar a elucubrar sobre essa questão. Mas a gente sai de lá, a gente opera com princípios que são universais. Perfeito. Eu acho que uma coisa é enunciar os princípios universais. Outra coisa é em que medida esses princípios foram formulados. Quer dizer, então há descobertas, há formulações que depois que a gente chega a elas, não tem como dizer, voltar atrás. Por exemplo, no que diz respeito ao próprio corpo, né? No momento que a questão da autonomia do sujeito, de responder pelo seu próprio corpo, se alcançou, né? de ele ter que ter o seu acordo para qualquer coisa em relação ao que lhe diz respeito, eu não acredito, não tem como voltar atrás, agora nesse contexto vale. Né? Então, isso quanto à ablação do clitóris em certas culturas africanas, né? Como a gente vai dizer, mas lá... Casamento com meninas de 7, 8, 9, 10 anos, que alguns países têm, aparece todo o tempo, a gente sabe quais os países, e esses países mantêm relações diplomáticas normais e de negócios porque interessa, e os países ditos centro-civilizados não conseguem discutir esse assunto. Eu estou lembrando aqui de um estudo da Carmen Real, que é jornalista, antropóloga, professor da Federal de Santa Catarina, A Guerra das Imagens e Imagens da Guerra, onde ela vai trabalhar a partir da Guerra dos Balcãs e depois a Guerra do Iraque, as situações em que os soldados eram instruídos à prática do estupro na população, nas mulheres, como um programa de submissão daquela população. De marcar território. Né? Nos Balcãs, ainda com um programa de limpeza de etnia. Né? E na Guerra do Iraque agora. E o quanto isso é pouco divulgado pela imprensa, pela mídia. Está dentro exatamente da discussão dos livros que vocês trouxeram e daquela perspectiva que o Mário e que vocês colocavam, da tomada do corpo e da submissão e da questão Mas aí do o poder. Estado
Né? São as Forças volta do Armadas, é o Estado É. instruindo. A Isso como um barbárie- programa de guerra, Barbárie oficial. estratégia de guerra. E aí a gente traz um elemento interessante, tu acentuaste muito na tua fala inicial já a questão da violência e sexualidade intimamente relacionadas, né? O que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial na Alemanha também, com as mulheres alemãs. Porque os homens, boa parte deles haviam falecido na guerra, ficaram as mulheres e elas foram objeto de violência por... Um texto clássico com imagens assim é o ensaio sobre a cegueira do Saramago, onde a questão do poder, né, dentro do hospital onde ele se encontra em quarentena, né, onde o grupo dos cegos malvados exige que, em troca de comida, sejam entregues às mulheres. De novo aquela história. E olha a Bíblia, as filhas, os anjos, quando a população quer as filhas de Ló, entregue-me suas filhas, e aí entregue-me os estrangeiros que eles queriam sodomizar, e Ló diz que entregaria as filhas virgens. No Velho Testamento, isso que você está dizendo. Então, essa questão toda. E aí vem a outra questão que eu queria perguntar para vocês. Nos tempos de atuação no direito criminal, essa questão, eu ouvia algumas decisões assim mais duras e que um desembargador usava, o Hamilton Bueno de Carvalho usava em algumas decisões de condenação. Ele dizia que aqui houve a violação de algo, que a única lei que não pode ser violada, que é a lei do pai, que é a questão do pai que estupra a filha. Tem sentido isso, Mário? Nesse sentido? A lei do pai. É que a complicação... Da questão do pai da horda e tal. Do pai da horda. A questão é que há uma confusão. Há uma confusão entre a efetivação do ato e a introdução do sexual. Porque quem introduz o sexual é sempre traumático, né? A introdução do sexual é algo sempre traumático. O que é o sexual? Sexual faz um corte entre a mãe e o bebê. Né? O bebê sofre ali algo que é da ordem do trauma. Só que esse trauma é constitutivo. E quem introduz o sexual é o terceiro, é o pai. Né? O pai é aquele que diz, não, essa mulher é minha, né? E tu sai do quarto. Né? Vamos dizer assim. Sim, isso é traumático. A mãe não é tua, é minha. É minha, mulher. Essa mulher é minha, né? Não é só tua mãe, essa mulher é minha. Bom, isso é a introdução do sexual, mas que não é da ordem de um abuso do corpo da criança. Né? Então, quando há uma passagem dessa introdução do sexual para uma efetividade, que a coisa se complica. Que é o estupro do pai e da filha. Isso. Por quê? Porque a passagem da introdução simbólica do sexual para a efetividade. Ou seja, a criança ela não tem estrutura para poder entrar na efetividade do sexual, não tem. Por isso que é violação. Né? Sim. E agora a gente também pode pensar um outro lado da questão, Lênin, que tu também com certeza te deparasse com esse tipo de situação. Quando um dos progenitores, para atacar o outro, num processo de separação, né, vem com a suspeita de que essa criança estaria sendo, filha do casal, estaria sendo abusada pelo outro progenitor ou pelos familiares do outro progenitor. Quer dizer, quantas vezes nós temos esse falso alarme, que é outra forma também de estupro e de violência sexual com a criança? Isso. E a fantasia que ela constrói, veja o hospital de base, as crianças começam a montar histórias como nas Bruxas de Salem ou em tudo isso, para usar a literatura, essa multiplicação... Essa histeria coletiva, porque o sexual mobiliza, né? Essa que é a questão, né? E mobiliza de uma forma muito forte. Né? E as pessoas se sentem investidas. E a mídia, que quer vender os seus espaços, que quer vender jornal, né? A mídia investe em cima e potencializa. E canaliza isso. Basta ver, para usar a literatura, direito e literatura, por quem os sinos dobram,
não é esse Qual é aquele filme do repórter que tem as pessoas enterradas e ele vai montando, ele deixa o cara, pode ser tirado, ele deixa ele lá dentro, e a notícia vai indo, no final ele morre. A vítima do soterramento, acho que é Por Quem os Sinos Dobram, eu acho, que é um filme muito famoso, e um livro também, que trata dessa questão aí do papel da mídia. O papel da mídia, escola de base. E aí, quando ela é responsabilizada, que nem foi, a multa... Lembram disso? Vocês lembram disso, Mário Grayton? Sim. Do episódio da escola de base em São Paulo? Sim, sim. Do que destruíram tudo, sobrou nada. E aí, como reconstrói? Sim. Porque E hoje a leitura que se faz é que esse episódio veio para cobrir o buraco que tinha ficado na mídia depois que a questão do impeachment tinha saído de foco. E que a mídia precisava se ocupar de alguma outra coisa grande. E aí acharam Essa é a leitura que os jornalistas estão fazendo hoje. Desse episódio. De por que a mídia agiu dessa forma nesse episódio. E agora, assim, e todas as crianças envolvidas nisso? Não há uma violência seríssima aí? E quem é que está atuando nessa violência? E no que diz respeito à tua colocação do jornal ou da mídia, mais específico, o jornal tem um pouco essa estrutura, uma estrutura que os romanos já conheciam, de pão e circo. Primeiro vem, por exemplo, economia, etc., política, economia, e depois o circo. O circo significa violência e futebol, nas últimas páginas. Então, vários jornais têm essa estrutura. E isso vende, esse circo, a violência geral e a violência, então, em sentido amplo, e a violência sexual em sentido estrito agora. O Luiz Fernando Veríssimo tem uma crônica que chama A Verdade. E que no final da história ele diz o seguinte: olha, isso aqui não é uma história de sexo e violência. Ninguém mais quer saber de história de pescador. Né? Embora tenha um pescador nessa crônica. Mas sim, as pessoas parece que querem saber do sangue, da violência. E aí o assédio sexual, o estupro são um prato cheio porque mobilizam o pequeno perverso polimorfo. Só uma questão rápida antes do intervalo. Tem coisas assim nos processos judiciais. Mário, essa é para te me responder no início do bloco seguinte. Os processos judiciais sobre estupro são desse tamanho. O relato de quando o interrogatório da vítima, eles pedem todos os detalhes dos protagonistas do processo. Quando é um furto, um roubo, um homicídio, o processo fica desse tamanho. Os detalhamentos, tem um pouco de perversão também em torno disso? Não responda agora. Vamos para um rápido intervalo, vai pensando nesse assunto, se tem perversão também dos protagonistas. No último bloco do programa a gente continua essa discussão sobre violência sexual. Vamos falar um pouco, tem um livro aí, um filme chamado A Caça, que é essa multiplicação, todos conhecem, Direito e Literatura, volta já, não perca, não saia daí.